Tivemos há poucos dias a informação de que ocorreu no dia 5 de novembro, na terça-feira da semana passada, o julgamento do militar estadual Sinair Brum Barbosa, terceiro sargento. Esse julgamento aconteceu na Junta Militar lá em Passo Fundo e teve como promotor de acusação o Dr. Marcos Simões Petri e auxiliar da acusação o Dr. Paulo Andrei da Silva, aqui do Tupã-Siretã. Na defesa, Dr. Rogério Pinto da Costa. Né? O Sinair Brum Barbosa, ele é terceiro sargento da militar do estado do Rio Grande do Sul, e naquela ocasião ele foi acusado pela promotoria de ser o autor do disparo que matou culposamente Náurio Adão Garcia Viana. O sargento Náurio, né, que era nosso conhecido, familiar aqui do Tupã-Siretã. Isso aconteceu no dia 21 de agosto, quando às 11 horas e 15 minutos, no final da manhã, foi formada uma barreira policial em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual, na ERS 342, ali na saída de Cruz Alta, quem vai em Juí, na tentativa de deter Leomar Rempel. O Leomar, ele havia praticado um roubo, um assalto, uma casa lá em Santo Ângelo, roubado um carro com algumas armas dentro do carro e ele estava fugando. Né? A informação que eu tenho, eu não sei se isso está oficializado ou não, mas na época eu me lembro que surgiu a informação de que havia a possibilidade de estar sendo acompanhado o movimento desse veículo pela presença de um celular dentro do veículo, enfim, teve várias especulações aí. E houve um momento trágico, né? Na passada do Leomar Rempel pelo posto da Polícia Rodoviária, ele conseguiu escapar da barreira que estava ali posta. Na troca de tiros que aconteceu, ou nos tiros que aconteceram naquele momento, um desses tiros atingiu o Náurio mortalmente. Né? Havia várias informações naquele momento, algumas acusando o Leomar, que estava fugando, de ter causado esse disparo. Né? Depois houve algumas informações que discordavam dessa possibilidade. Enfim, no fim, culminou com a acusação, com a denúncia de que o disparo teria sido, então, feito pelo sargento Sinair Brum Barbosa. A Justiça Militar pronunciou a sua sentença na quinta-feira passada, né? E por unanimidade foi julgado totalmente procedente a denúncia para condenar o réu, o terceiro sargento Sinair Brum Barbosa. Então, no entender desta Justiça Militar, o Sinair Brum Barbosa é totalmente culpado daquilo que foi denunciado. O que foi denunciado? Por isso que eu convidei o Dr. Andrei, o Paulo Andrei da Silva, para aqui conversar conosco e nos falar como a acusação denunciou e, é claro, uma avaliação dele de como foi o resultado desse processo. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Paulo Andrei pela gentileza de vir até aqui. Aliás, quero agradecer também a gentileza da família do Náurio. Eu conversei com familiares na noite de ontem, né? Expus a elas que gostaria de não só trazer a notícia, mas também de falar um pouco, repercutir um pouco esse caso. Eu sei que é um caso doloroso, é um momento de dor, né? Especialmente aos familiares mais próximos, né? Mas a comunidade como um todo. Mas me parece que é até uma justiça com o próprio Náurio a gente trazer essa informação do que aconteceu naquele dia a ponto de tirar a vida dele. Dr. Paulo Andrei, obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem? Agradeço. Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes. Andrei, posso chamar de Andrei? Claro. Tá bem. Miguel, bem à vontade. Tá bem. Andrei, você foi o assistente da acusação, do promotor Dr. Paulo Andrei Silva, e você fizeram a acusação. De que vocês acusaram o autor do disparo? Na verdade, o promotor Dr. Marcos Petri. Marcos Petri, perdão. Isso, e eu como assistente dele, no caso, na acusação. Exato. Na verdade, a denúncia ofertada pelo Dr. Marcos, né, era pedir a condenação do então acusado, né, Sinair Barbosa, pelo crime culposo. Capturado. O que é um crime culposo? A modalidade, as formas da culpa, né, Miguel, seria a imprudência, nesse caso específico foi a imprudência, a imperícia e a negligência, mas nesse caso foi a imprudência. Simplificando pelo fato dele ter atirado, né, desferido um disparo, tendo o sargento Náurio, né, o policial Náurio Viana, na sua linha de tiro. Ele foi imprudente
porque ele foi descuidado, né? Ele não mediu os riscos que aquele disparo poderia ocasionar, os efeitos, e que acabou tragicamente vitimando o sargento Náurio. Naquela data, em 21 de agosto de 2017, as primeiras informações, né, dessa tragédia davam conta de que a acusação seria imputada ao Leomar Hempel, que era o bandido que estava fugindo naquele momento. Esse foi uma primeira versão, digamos assim. Isso. Porque as notícias vinham desencontradas. Como tu bem falou, Miguel, as primeiras notícias davam conta, então, desse roubo, né, desse assalto a uma residência lá em Santo Ângelo, e dentre as joias, os objetos furtados, também tinha as armas, né, e eu acho que foi até por isso que ele elegeu aquela casa, aquela vítima, porque ela era, eu não sei se era atirador ou era colecionador. Ele sabia da existência de armas. Já sabia. Não, ele fez um estudo prévio, né, do que ele iria assaltar. E dentre esses objetos, então, veio realmente um celular com um dispositivo de rastreamento. Né? Então era verdade isso. E aí o que aconteceu? Que ele, então, fugiu de Santo Ângelo, né? E numa das chamadas, né, foi detectado, então, que o trajeto dele estaria sendo de Ijuí para Cruz Alta. E aí o grupamento militar lá de Santo Ângelo entrou em contato com o pelotão rodoviário estadual ali de Cruz Alta, né, passando essa informação. Olha, é um veículo Fusion, papapá. Mas eles não sabiam sequer a quantidade de bandidos, por exemplo, se era só se era mais de um, sabia que eles estariam, em tese, armados, né, bem armados até, né? Então, rapidamente, Miguel, então o desenrolar aconteceu o quê? Ao receberem essa ligação, né, foram chamados dois policiais que estavam patrulhando, né, o trecho, como eles dizem, né, e aí eles começaram a pensar em montar a barreira policial para deter esse veículo. Né? E um dos policiais que estava, inclusive, no seu carro particular, e ele pensou, porque na frente da CCGL, quem conhece ali aquele trecho, aquela região, na frente da CCGL tem uma estrada vicinal, que sai por trás de Cruz Alta, eu não sei exatamente onde é que sai, mas sai atrás do posto rodoviário policial ali, e ele teve a ideia de se deslocar até a CCGL, que fica a 3, 4, 5 quilômetros no máximo. Sim, do posto policial. E aí o que acontece? Logo que ele sai, ele encontra esse Fusion, mas muito próximo já do grupamento. E aí ele vai para o acostamento, ele liga para os colegas, né? Olha, o Fusion está indo, está chegando aí. E Miguel, e essa falta de tempo foi determinante, inclusive, para que eles terminassem, né, concluíssem esta abordagem, esse bloqueio policial, porque eles não tiveram o tempo necessário para concluir aquilo que eles tinham pensado. Antes disso, quando esse policial, né, o sargento Pedroso, na verdade, ele sai, antes disso já ficaram colocando viaturas numa alça lateral ali para dificultar, né, para impedir a fuga do bandido, né, que fugia. E também um caminhãozinho pequeno foi colocado na frente de uma balança que tem na frente ali do grupamento, né? Então, a notícia do Senaíra, essa informação, é que ele estava atrás de um caminhão de trem. E este veículo Fusion, esse condutor, ele não ultrapassa o bitrem. Então, o primeiro sargento, que era o sargento Ramos, né, dá a ordem de parada para esse bitrem. E realmente aí já vem vindo o Fusion imediatamente atrás desse caminhão. E o que acontece? No meu entendimento, né, também foi uma atitude inesperada e foi determinante para mudança total, né, daquela barreira, é que esse Leomar, né, o bandido que fugia, ele conta que onde ele estava, ele enxergava só a policial feminina. O ângulo era mais aberto para o lado esquerdo. E essa barreira foi pensada e montada, Miguel, para afunilar o bandido. Se ele, porventura, fugisse, empreendesse fuga como empreendeu, ele sairia pela esquerda do fluxo de trânsito, fluxo normal da via, sentido Ijuí Cruz Alta, ele iria passar o caminhão pela esquerda. Só que esta policial se aproxima com a arma em punho, isso palavras dele. E esta atitude faz com que ele tenha medo de morrer. Bom, eu não vou sair por aqui, porque aqui eu vou ser alvejado, vou ser atingido.
e ele decide então rumar pela direita. direita do caminhão. E quando ele empreende fuga pela direita, surge um dos policiais, né, que é o sargento Ramos, e dá uma ordem de parada também com a arma em punho, né? E ele, diz ele, né, que ele só trata de fugir, coloca as mãos na frente, se abaixa, e no que ele empreende fuga, em alta velocidade, né, ele só ouve barulhos de disparos, enfim, e sente que atinge o carro, mas não atingiu ele, então ele vai reto, e terminando, né, por abandonar o veículo uns 500 metros adiante lá, e aí ele empreende fuga e entra mato adentro e tudo, né. Então essa é a versão dele, do né? Leomar. E o que acontece? Na verdade, Miguel, então, isso então, quando ele empreende fuga, o sargento Nauro já tinha sido vitimado, né, atingido. E, bom, e todo mundo sabe que depois, logo após, né, ele deixar esse veículo, abandonar esse veículo, houve uma busca com centenas de policiais, aeronaves, uma coisa impressionante, né? É quase inacreditável como ele conseguiu fugir. Quando conseguiu. Mas conseguiu fugir, Miguel, porque os policiais militares, né, se fosse uma simples fuga, os policiais militares teriam alcançado ele. Só que lá ficou o sargento Náurio, né, vitimado, né, atirado ao solo. Então eles não vão atrás desse bandido e vão atender o colega, e acertadamente, né? Claro. Agora acertadamente. Na verdade, Miguel, então o que se tinha de notícia e o que todo mundo imaginava é que houve mesmo uma troca de tiros. E que os bandidos, ou o bandido ou os bandidos tivessem, né, alvejado mortalmente o sargento Náurio. No desenrolar, então, das investigações, Polícia Civil que iniciou, né, e aí a perícia técnica vai até o local, faz a perícia do local, né, o corpo do sargento Náurio vai para o exame de necropsia e tudo, né, e aí foi constatado então que o projétil que vitimou o sargento Náurio era um projétil muito parecido com o baletão calibre 12, uma munição usada numa calibre 12, e sendo que naquela operação a única pessoa da guarnição, né, o único policial era o sargento Senair, e que inclusive efetuou um disparo. E no primeiro momento, para ver, esse caso realmente foi meio conturbado no início, porque as notícias que vieram que dentre as armas roubadas lá em Santo teria uma 12. Eu lembro disso. Mas isso quem fala é a filha do senhor lá, é um médico, parece que sim. Mas ele estava viajando. Quando ele volta, ele retifica, né, aquela informação. Olha, a minha 12 não foi levada. Certo. Entendeu? Então, assim, ó, naquela operação toda, o bandido não tinha uma calibre 12 com ele. A única pessoa que manejou, né, que operou, foi o policial militar. E a partir daí, então, é que a Polícia Civil, né, na pessoa do Dr. Josuel Muniz ali, toma uma nova linha de investigação, Miguel. E aí vai, claro, foram periciadas estojos de ponto .40, dos tiros efetuados e tudo. E isso, então, apontou, né, a possibilidade, né, do fogo amigo, chamado fogo amigo. Perfeito. Né, um tiro desferido por um colega. Então, de lá para cá, daquele ponto em diante, né, tudo foi objetivando o esclarecimento da autoria, né? E ao final, né, das investigações, o Ministério Público e também o encarregado do inquérito policial militar chegou à conclusão de indícios da autoria do sargento Senair. Porque para oferecer denúncia, basta a materialidade que existia e os fortes indícios de autoria. Isso é suficiente. Então foi assim que foi ofertada a denúncia, aceita pela Justiça Militar. E pelos pessoal que fez o julgamento lá, foi entendido como suficientes para condenar o terceiro sargento, o Senair, né? Ele foi considerado então culpado por esse processo. É possível ter recurso? Sim, ainda não transitou em julgado essa sentença. Perfeito. Né? Para ambas as partes, né? Para o Ministério Público, a Justiça Pública, né? E também para a parte do acusado. Qual foi a pena imputada, Andrei, ao Senair? Qual é a pena dele? Não, a pena está na parte final, Miguel, tu tem aí. Ele recebeu uma pena mínima, combinada para o tipo penal, que era
Ela está aqui, Miguel. Na página 22, vou ler. então. Na verdade, ele foi a pena mínima, condenado à pena mínima de 1 ano de detenção, agravada em 1/5, conforme o artigo tal, né? Totalizando 1 ano, 2 meses e 12 dias de detenção, mas foi substituída, Miguel, foi concedido a ele o benefício, né, do sursis, um sursis trienal. Esse sursis, Miguel, é uma possibilidade que o magistrado, ao aplicar a pena, né, aquele condenado com bons antecedentes, que não oferece risco à sociedade. Outra coisa, Miguel, que a pena tenha sido curta. Então, ao invés de ele se submeter à degradação do cárcere, da prisão, é substituída, então, essa pena privativa de liberdade por umas condicionadoras, né, para suspender essa pena privativa de liberdade. Aí, então, foi concedido para ele, né, o benefício do sursis, que ele, por 3 anos, aí a pena de detenção, né, de reclusão, de detenção, no caso, era de 1 ano, 2 meses e 12 dias. Foi substituído para ele, durante 3 anos, comparecer de 4 em 4 meses perante a auditoria, ter o bom comportamento, ele tem que levar documentos do comandante que comprove, né, que nada houve em desabono à sua conduta policial, né, à sua atividade policial, certidão de antecedentes, tudo elencado aqui. Eu acho que inclusive tu vai disponibilizar, vou disponibilizar na íntegra essa sentença. Uhum. Até porque essa sentença é pública, né, Miguel? Ela já está disponibilizada no site do Tribunal de Justiça Militar, embora não tenha transitado em julgado, e a sentença é primeiro grau. Perfeito. Né, porque as partes podem até não apelar, né? Bom, a acusação, o promotor e o senhor entendem que vai haver recurso de parte da acusação ou não? Eu não falei, porque, na verdade, o titular, né? O titular é o promotor, né? Sim, nós procuramos ele, inclusive, ele preferiu nesse momento eu acho que vai se manifestar. Não se manifestar. E nós não conversamos, mas, olha, Miguel, eu no meu entendimento, eu acho que é cabível o recurso por parte do Ministério Público, né? Porque, no meu entendimento, foi uma pena muito branda. Né? Ele foi penalizado com a pena mínima e ainda beneficiado pelo sursis, né? Então, assim, quando há uma pena muito branda, fica um sentimento de impunidade, né? Embora o importante era você chegar, você concluir quanto à autoria do disparo, né? Perfeito. Mas o que Miguel, eu gostaria de retornar um pouquinho, o que era muito importante, Miguel, para se condenar o acusado. Era a acusação, né, na pessoa do doutor promotor Marcos. E também foi a minha preocupação maior, era de demonstrar para os juízes militares, né, a dinâmica dos acontecimentos naquele momento, né, da operação da barreira policial, que, Miguel, não foi da forma relatada pelos policiais militares. Teve muitas divergências nos depoimentos, entre eles e individualmente também. Ora dizia uma coisa, no outro dia dizia outra. Muito mais, Miguel, em disparos, posicionamento, quem atirou primeiro, quem atirou depois. A minha preocupação era de demonstrar que não houve troca de tiros. Os tiros partiram, no meu entendimento, e isso ficou, então, entendido, né, se convencer os juízes, de que os disparos, né, proferidos foram proferidos, disparados só pela guarnição e não pelo bandido, porque ele não tinha, Miguel, condições, e isso, eu lembro que no julgamento eu até falei que, infelizmente, algumas vezes nós teríamos que dar mais credibilidade à fala dele do que ao dos próprios policiais, embora e isso a defesa até pegou com muita propriedade, que eles entendiam que teriam que dar muito mais crédito a um policial, toda a vida a um policial, do que a um bandido. Eu também concordo com isso, Miguel. Inclusive, a autoridade, a autoridade policial, né? O policial, ele tem a seu favor a presunção da verdade, claro, do que ele fala e do que ele relata, né? Mas essa presunção de verdade, ela não é absoluta. Ela pode ser derrubada por provas. E foi isso que aconteceu, que o que ele dizia não era verdade, entende? Então, Miguel, a prova que nós gostaríamos e tivemos sucesso era os lapsos de tempo, provar que o bandido que fugava, ele não tinha, e ele não
abriu os vidros do veículo que ele conduzia, né, no caso o Fusion, porque os relatos, né, as oitivas das testemunhas dos próprios policiais colegas, eles davam conta. Esse Pedroso, lá quando ele foi, que se dirigia à CCGL, ele avistou o veículo e ele disse, em juízo, para a magistrada mesmo, e os depoimentos, que os vidros estavam fechados. Então, tem o depoimento da Adriana, soldado Adriana, que ela, quando ela vê o carro fugando, ela sai imediatamente pela frente do caminhão e vê também os vidros fechados. E aí tem mais a fala deste bandido, que diz que nunca abriu os vidros e que não efetuou o disparo, e mais ainda a perícia realizada no veículo, que ao encontrar o veículo, né, e ao proceder às perícias técnicas, o veículo estava com os vidros erguidos. Então, assim, ó, e ainda tem uma outra perícia, que foram com papel filtro, que se busca elementos de tiro do interior do veículo. E esta perícia apontou, Miguel, trouxe como resultado que não tinha resquícios nenhum de chumbo. Então, que nenhum tiro, nenhum disparo havia sido deferido de dentro do interior do veículo, né? Então, isso foi determinante, né, Miguel? Perfeito. Bem, nós procuramos a defesa do Dr. Rogério Pinto da Costa e ele, infelizmente, agora pela manhã não tem condições de estar no depoimento, mas de fazer a manifestação por parte da defesa do Senair, mas se colocou à disposição e que provavelmente à tarde deva dar um testemunho, alguma colocação aqui para a nossa programação, para a reportagem da Rádio Tupã. Bem, eu quero agradecer ao Andrei aqui pela disponibilidade, né? E a gente, claro que, como eu falei no início, é uma tristeza a gente voltar a esse tema tão dolorido para a nossa comunidade, mas é importante não só aos familiares, mas à sociedade ter uma resposta de, pelo menos, quem foi o autor, o que ocasionou, qual a causa, né, por que aconteceu essa tragédia, né, e que isso sirva de lição, é claro, para que outras tragédias assim não aconteçam. Como o Andrei reforçou, eu também já tinha colocado, cabem dar recursos, isso aqui é a primeira instância, cabe recursos, né, ainda não está definido por parte do Ministério Público se haverá recurso ou não, vamos ouvir depois a defesa se haverá recurso ou não, mas nesse primeiro julgamento foi entendido pelo Tribunal Militar de que o Senair Brum Barbosa é a pessoa que o autor do disparo que tirou a vida do Náurio, infelizmente. Novamente, Andrei, obrigado pela sua presença. É claro que a gente fica à disposição em qualquer outro momento que queira colocar. Não sei se você quer complementar com alguns detalhes, senão é só despedir dos nossos ouvintes. Eu agradeço mais uma vez, Miguel, e eu acho muito importante, o desfecho deste caso. Para os familiares, eu até falava com a Clarice, a esposa do Náurio, né, que isso era muito importante, porque senão, Miguel, tu imagina se esse policial militar é absolvido. Então, realmente que não se conclua pela autoria do disparo, né, que causou a morte do Náurio. Mas então quem é? Não foi bandido, não foi colega. Então quem foi? Foi um alienígena, então, no caso, né? Ficaria um ponto de interrogação para o resto da vida. Então, essa conclusão, essa sentença condenatória, né, Miguel, ela serve, atenua um pouco, né, aquela tristeza, a dor no coração, porque essa é uma ferida que não sara nunca, jamais. Volta e meia ela sangra. Mas esta dúvida, né, Miguel, embora tudo levava a crer, as evidências eram muito fortes, né, ela tinha que ser, né, finalizada, né, com a autoria, e foi o que aconteceu. Eu agradeço a eles pelo privilégio, pela confiança em mim depositada, né, a eles, os familiares, na pessoa da Clarice. Então eu agradeço a todos eles pelo privilégio de tentar esclarecer esse acontecimento trágico aí que vitimou o nosso amigo, conhecido de todos da comunidade, um bom pai, um bom cidadão, um policial que honrou a farda desde o primeiro dia que vestiu até o dia da sua morte, e morreu como um bravo, Miguel. Então é isso aí, eu gostaria de agradecer e finalizar assim. Ok. Tivemos a oportunidade de ouvirmos o Dr. Paulo Andrei da Silva, que repercutiu a sentença em que foi acusado Senair Brum Barbosa de ser o autor do disparo que vitimou, tirou a vida de Náurio Adão Garcia Viana, fato esse que aconteceu em 21 de agosto de 2017 no posto da Polícia Rodoviária Estadual em Cruz Alta. Eu vou ao intervalo comercial, nós temos mais um bloco ainda, Marcos, Temos mais um bloco para concluirmos a edição de hoje. A gente vai a um rápido intervalo comercial. Eu já retorno com a sequência da edição do seu programa Variedades.